Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez com o programa Tá no Papo da UPE, pelo nosso canal da rádio e também nosso canal no YouTube. Hoje nós estamos com um tema: como se configura a saúde mental e os perigos do autodiagnóstico. Meu nome é Célia Falcão, eu sou coordenadora geral da Liga de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE e também acadêmica de enfermagem do 9º período. Aqui temos Júlia, que é minha colega. Olá, meu nome é Júlia Pedrosa, sou acadêmica do 8º período do curso de enfermagem pela Universidade de Pernambuco e coordenadora da equipe financeira da Liga de Saúde Mental e Psiquiatria da UPE. Nós estamos oferecendo esse episódio como parte da extensão Psiquiando Flores da Liga. E no programa de hoje, como vocês já estão acostumados, vamos ter dicas, vamos ter música, vamos ter a nossa agenda, vamos ter algumas enquetes para interagir com o público e também uma entrevista com nossos psicólogos convidados, que é Pietro Kerli, psicólogo clínico especialista em psicologia do esporte, e também Marcos Guimarães, psicólogo clínico especialista em dependência química. Tá no Papo, falando de saúde mental, enfermagem e psiquiatria. Temos como tema hoje como se configura a saúde mental e os perigos do autodiagnóstico. Como todo mundo já deve ter percebido, né, a gente tem um aumento dos casos de autodiagnóstico em virtude da questão da rede social, questão da internet, questão daquele que nunca, né, fez aquele checklistzinho ali dos seus sintomas depois que viu algum vídeo, alguma coisa relacionada à saúde mental. E aí, para isso, nós estamos aqui com 2 especialistas para tratar sobre o assunto. Então, boa tarde, Pietro. Boa tarde, Marcos. Podem se apresentar. Boa tarde, Célia. Boa tarde, Júlia, Pietro, doutor Pietro. Rufino, que está ali atrás com a gente. Já foi falado, meu nome é Marcos Guimarães. Eu sou psicólogo clínico e atuo há alguns anos com dependência química, né? Antes de fazer a faculdade de psicologia, já atuava com dependência química também, né? Nossa, incrível. É uma área bem interessante. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Célia. Boa tarde, Marcos. Me apresentando brevemente, meu nome é Pietro Kerli, eu tenho 23 anos, sou psicólogo clínico formado pela FPS, Faculdade Pernambucana de Saúde, também especialista em psicologia do esporte e hoje pós-graduando em teoria cognitiva comportamental pela Universidade Fafiri, aqui no Recife. Além da parte acadêmica, também tenho uma especialização em psicologia atomista, que embora não seja hoje uma matéria de graduação na psicologia, nenhuma abordagem reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia, mas é um estudo à parte para minha formação, tanto como pessoa como profissional. Além do mais, também faço parte de uma academia que é um grupo de estudo onde eu estudo várias abordagens, uma academia formada para psicólogos e também para terapeutas, cujo nome é Academia Alers, onde também a gente é orientado na psicologia de Rudolf Alers, que foi um nome importante da psicologia, que conviveu com outros grandes nomes importantes, como Freud, como o Dr. Viktor Frankl, embora ele tinha uma visão um pouco diferente deles. Então, resumindo, basicamente, esse é um pouco de quem eu sou como profissional, e é isso. Que ótimo, é ótimo ter 2 nomes aqui de peso, né, pra gente tratar sobre o assunto. Estamos muito bem acompanhadas nessa Exatamente. tarde. Mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês. E a gente vai começar a falar sobre saúde mental e como ela se configura. Porque hoje em dia muito se fala sobre saúde mental, sobre eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço isso é minha terapia, isso eu tenho. Enfim, a gente tem muitas fontes na internet que falam muitas coisas boas e falam muitas besteiras. Portanto, hoje estamos aqui para tirar todas as dúvidas que envolvem esse tema com esses 2 profissionais maravilhosos. E vamos começar as perguntas, certo? A primeira pergunta é justamente para esclarecer o que se configura a saúde mental e os perigos desse autodiagnóstico. E como é que realmente se diagnostica alguma psicopatologia, algum distúrbio.
esses termos que nós escutamos com certa frequência, não sabemos ao certo o significado deles, porém são super usados muitas vezes erroneamente. Quem se habilita? Bom, eu acredito que um dos principais elementos, né, que configuram saúde mental, né? Saúde mental muitas vezes é usado também como sinônimo de bem-estar mental, né? E eu acredito, né, que é um conjunto de alguns aspectos. Então não dá para resumir a saúde mental apenas um aspecto, apenas uma coisa. Na realidade, eu também acredito que não dá para se resumir o ser humano a apenas um aspecto. Então falar de saúde mental sem falar, por exemplo, de saúde física acaba sendo uma coisa meio difícil de se ver, porque o ser humano ele é um conjunto, né? De físico, é um conjunto de emocional, de mental, do social. Então, primeiramente, assim, um ponto que eu gostaria de pontuar é essa integração de todos os aspectos da pessoa. E aí eu As acho doenças psicossomáticas, né? Um exemplo disso. Começa algo na mente e acaba se transmutando para o físico. E quando você fala, né, sobre a questão da atividade física, eu acho interessante que a gente consegue entrelaçar assim, alguns dados clínicos. Por exemplo, quando o paciente ele chega que ele tem hipertensão, ele é diagnosticado com hipertensão. E aí o médico vai lá e recomenda atividade física, mudança do hábito de vida, mudança da dieta e tudo mais. E às vezes o paciente vai lá e segue isso direitinho para poder estabilizar a sua pressão arterial, porque é algo visível, né? É algo que ele ali tá vendo, ele tá medindo aquilo. Mas quando a gente fala de saúde mental, que é algo mais Estigmatizado. mais estigmatizado e algo que a gente não vê de fato, né? Não tá ali presente, assim, a gente sente, mas não vê de fato. Então, às vezes, muita gente acaba não levando muito a sério essa questão da atividade física, né? É porque a saúde mental está ligada com disfunções psicológicas, né? Então, por exemplo, a tristeza é algo natural. A tristeza faz até bem, porque você pode, por exemplo, ser demitido, aquilo vai te deixar triste. Não quer dizer que você está doente, está com algum transtorno mental. Mas se aquele sintoma persistir durante muitos dias, já não é algo tão comum. Se ele for, além de persistir, ele tiver uma intensidade muito grande, uma tristeza desproporcional, por isso que eu usei a palavra disfunção, então a gente já deve tomar um cuidado maior, né? Você falou, por exemplo, da medicação, de uma pessoa que está tomando medicação. Por exemplo, tem uma pessoa que às vezes pega um exame e está alterado. A forma de ela lidar com aquele resultado ali, às vezes, tem a ver com a saúde mental dela. Então, eu conheço pessoas que receberam um exame que estava com as taxas um pouco, né, avariadas, por assim dizer. E aí, ela ficou mal com aquilo ali. E começou a ficar ansiosa, ficou sem dormir direito, ficou sem comer. E aí já queria parar de comer tudo, etc. Tal. Então, a saúde mental também tem a ver com como você lidar com as questões, as frustrações sobre tudo, entendeu? Então, é uma coisa integral, como o Dr. Pietro falou, né? Nós somos uma pessoa integral. Então, uma pessoa que tem uma saúde física boa, mas que não tem uma saúde mental boa, não vai adiantar. Ela vai ter um corpo bonito, né? Mas uma mente com um freio de mão puxado. E aí não vai ser bom. Ela não vai ter qualidade de vida. Nossa, esse termo que você usou agora, né? O freio de mão puxado. Fez muito sentido, porque quando a gente relaciona com o carro, né? A gente fica ali estagnado, né? O carro não anda nem nada. Apesar de tudo estar funcionando perfeitamente. Mas foi perfeito essa colocação. Recapitulando, né? Sobre os sintomas psicossomáticos, as doenças psicossomáticas, né? Eu acho que retrata bem. Quando a mente não consegue trabalhar e reflete no corpo. Aí, quais seriam esses sintomas, assim? Quais seriam as apresentações clínicas de uma mente que não está funcionando bem refletindo no corpo? Acredito que é uma via de mão dupla, né? Da mesma forma como a pessoa não cuida do corpo, acaba refletindo na mente, né? Então, por exemplo, uma pessoa que acaba não cuidando de coisas básicas mesmo, como o sono, pode fazer algum exercício físico, ou da alimentação. Isso também vai ter consequências, né? Até mesmo hormonais, que vão influenciar na mente da pessoa. Então, muitas vezes a pessoa está ali com aquele humor estressado,
às vezes não é nem por algo tão psicológico assim, vamos dizer, mas é por simplesmente a pessoa não estar comendo direito e a consequência de uma alimentação desregulada, de um sono desregulado, acaba também influenciando nesses aspectos emocionais. Da mesma forma, o contrário também pode acontecer, né? Uma pessoa que cuida ali da mente, muitas vezes está sem motivação para fazer um exercício físico, começa uma terapia ou até mesmo começa a estudar um pouco sobre psicologia, ler algum livro, assim, até mesmo de autodesenvolvimento, começa a cuidar da parte mental, começa de alguma maneira a se motivar e começar a buscar também exercício físico e acaba sendo essa regulação que no final das contas não tem como separar um do outro. Queria potencializar mais ainda o que o doutor está falando, que um pensamento ele tem muito poder sobre o corpo, né? Então, por exemplo, você vê 2 rapazes 11 horas da noite se aproximando, você vai ter medo ali no escuro, né? Você não sabe quem é e você fica com medo. Aquele medo controla a sua batida de coração. Aquele medo libera adrenalina para você correr. Você fica com os olhos mais... As pupilas dilatam. As pupilas dilatam para você ver melhor. Ele libera mais oxigênio no cérebro. Então, um pensamento ele tem muito poder. Então, as pesquisas recentes elas dizem assim que, por exemplo, você vê um jornal, por exemplo, a guerra da Ucrânia. 30 minutos de jornal, o corpo, o cérebro manda informações liberando substâncias que deixam o teu corpo durante 5 horas, diminui a imunidade do teu corpo, as defesas, os glóbulos brancos, né? Durante 5 horas, com informação ruim. Então, nós temos um tanque emocional. E se a gente não tratar isso, não elaborar essas questões, isso vai vazar, né? E vai vazar no corpo. E você não tem opção. Porque é aí que vem os sintomas, por exemplo, do pânico. A pessoa não tem controle algum ali. Então, quem não fala, e eu vou falar no sentido mais profissional, que o que fala para o amigo, claro que ele está também colocando aquilo para fora, é bom. Mas o que não fala no termos de tratamento, né? Aquilo vai vir mais na frente, como diz o ditado, né? O boleto vem. Então, o ideal é a pessoa cuidar, porque o corpo vai falar. O corpo vai falar. Aquilo vai vir à tona. O tanque, quando enche, o corpo fala. Não tem jeito. Verdade. E assim, como já entrando, né, na questão do autodiagnóstico, como você falou, né? O boleto ele vai chegar. Então, muitas pessoas acabam vendo vídeos, vendo a própria internet, alguns testes, fazendo algumas coisas para achar ali qual o problema, o que é que tá acontecendo com ela, né? Tipo, a razão, o motivo daquilo. E acaba se autodiagnosticando com alguma disfunção e tudo mais. E aí eu queria saber de vocês dois, qual o perigo desse autodiagnóstico, sabe? E como a gente tem a internet hoje em dia como meio de socializar muita coisa, mas também a gente tem a internet como meio que não difere muito bem o que é um sintoma mais leve de uma coisa mais séria. Algo mais crônico. Tava aqui pensando... Desculpa te interromper. Tava falando sobre as informações quando chegam e atingem o nosso corpo e baixam a imunidade. Hoje em dia todo mundo diz que está muito estressado, que existe o estresse mental e também existe o estresse metabólico. Geralmente, quando a gente está muito estressado no momento da vida e muitas obrigações, muitas ansiedades, muitas demandas, a imunidade baixa e fica nessa janela, né, de outros adoecimentos. Em relação ao autodiagnóstico, eu acho que o Marcos vai poder falar melhor pela experiência clínica dele, já ter atendido há muito tempo, mas mesmo eu tendo mais ou menos 1 ano de formado, já pude ver muitos pacientes chegarem querendo se autodiagnosticar, ou às vezes com a dúvida se tem algum transtorno porque viu alguma informação na internet, porque alguém falou, algum familiar e ele se identificou. Acho que acontece muito, principalmente no caso do TDAH. Então, muita gente, por às vezes ter sintomas de esquecer alguma coisa, ou de distração, falta de atenção, já pensa numa possibilidade de ter o diagnóstico do transtorno de TDAH, de déficit de atenção. E aí já chega na terapia com essa dúvida, com essa angústia, e muitas pessoas até às vezes sem ter o diagnóstico já procuram se automedicar, né? Com Ritalina, com os medicamentos, que é um caso pior ainda, né? E aí eu acho que Marcos também podia contribuir um pouquinho com
Tua experiência aí. Eu achei interessante, nós estamos com 2 enfermeiras aqui, né, se formando, e na área mais da área delas, você faz um exame de sangue e aí vai ter as taxas ali. Na psicologia não tem como mensurar dessa forma. Então, a pessoa vai olhar na internet e aí ela vai ver lá tristeza, eu estou triste, né? E aí essa tristeza, ela pode estar dentro de uma depressão, ela pode estar dentro de um borderline, ela pode estar dentro de uma bipolaridade, E se ela estiver triste, pode ser que essa depressão não seja unipolar, que é a depressão comum, né? Ela pode ser dentro da bipolaridade ali também, né? Então, já o profissional de psicologia, a gente já tem dificuldade, porque a gente tem que olhar muitos aspectos. Tem hora que a gente olha para o paciente e aí você fala, é border. E aí depois de 3 semanas você fala assim, não é border, né? É bipolaridade. Porque você está trabalhando com subjetividade. E aí uma pessoa na internet, ela vai ter muita dificuldade de mensurar isso, porque não tem um aparelho, não tem uma forma, né? A gente tem que olhar a frequência daqueles sintomas. A gente tem que olhar também a intensidade desses sintomas. E um aspecto super importante, uma coisa que a gente chama na psicologia de AVDs, que é atividade da vida diária. Então, se aquele sintoma não tá atrapalhando nas atividades da vida diária, a gente não tem tanta pressa em dizer que aquela pessoa está com transtorno mental, entendeu? E não quer dizer que ela não está adoecendo, né? Quer dizer que ela tem que ligar o alerta e verificar isso, né? Mais ou menos o nível que ela está. A pessoa não vai conseguir fazer isso com a internet. A internet é maravilhosa, vai te ajudar. E pode ser até que pior, porque você começa a se diagnosticar e você vai entrar no auto-engano. Porque você vai ter a sensação de que está doente. E sensação nem sempre é um sintoma real, né? Quem tem ansiedade sabe muito bem disso. Você está com a sensação no pânico e vai morrer. Mas é uma sensação, não vai morrer, né? Vai vir durante um período o pânico e depois ele vai passar, entendeu? Então, é muito difícil acertar o diagnóstico olhando para a internet. Eu acho que não consegue, não. Exato, se até os próprios profissionais com anos de experiência que fizeram toda uma academia para estarem lá, tem dúvida o que seria um videozinho, um textozinho para fazer esse diagnóstico. Não que em alguns casos, né, com a informação, algumas pessoas não possam também se identificar com alguns sintomas e ver que ela realmente pode estar passando por exemplo, período depressivo, que muitas vezes ela não dá esse nome e por também não ter esse nome, ela também não procura terapia. Então a internet, ela é um fundo do mar. Dentro do fundo do mar vai ter coisas boas e coisas ruins. Então tem muita coisa boa, tem muito conteúdo bom. Tem um rapaz que fala até de TDAH, que ele inclusive, se eu não me engano, ele não é nem profissional, mas ele tem um diagnóstico, que o nome do Instagram dele é TDAH pra gente grande. E ele, assim, ele traz muita informação que eu acho massa, que eu acho legal, que eu acho que ajuda. Por outro lado, tem muita gente que traz informação que atrapalha, que confunde, que a pessoa vê ali um vídeo e se identifica com uma coisa que às vezes não tem nada a ver. Hoje mesmo de manhã, eu vi um vídeo, um Instagram de um cara que ele tinha autismo, mas assim, o Instagram dele era mais a fim de monetizar um pouco com essa questão do próprio diagnóstico dele, do que ser um perfil informativo, a busca de ajudar. E aí tinha um vídeo dele que era, tipo, ponto de vista de como uma pessoa é autista. E aí ele estava escutando uma música, lavando prato, e aí depois de um tempo ele começava a repetir aquela música. Como muitas vezes acontece com qualquer um de nós aqui, né? Tem até aquela música do só fé, que você escuta em todo lugar e quando vê você está cantando mesmo sem querer cantar. E aí ele colocou isso como um sintoma do autismo, né? Em algum grau, né? Você é autista e você faz isso. Como se isso fosse próprio do autismo. E ele ainda disse, né, que era ecolalia, que na verdade é uma coisa um pouco diferente, né, em relação a isso. Queres falar alguma coisa? É porque, olha, o povo corre atrás de diagnóstico. Eu não corro atrás, eu não corro muito atrás de diagnóstico, particularmente, certo? É a psicologia que diz isso. O diagnóstico, muitas vezes, ele sequestra a pessoa. E a pessoa meio que perde a identidade dela,
eu sou Marcos, mas agora eu sou a depressão, o cara depressivo, né? E aí as pessoas que já têm esse tabu com a depressão, por exemplo, é o cara da depressão. Então a sociedade já tem um pouco isso também, né? Impregnado. E aí eu não tenho muita pressa, eu trato com os fatos ali. O diagnóstico me ajuda, claro, e dependendo da intensidade, ele vai precisar de medicação, tal. Mas o TDAH mesmo, que o Dr. Pedro está falando aqui, de 6 pessoas que pediram diagnóstico a mim, só um tinha. Porque a pessoa que está com muita coisa no juízo, com muitas atividades, principalmente nos dias de hoje, então um adolescente tem a aula dele, aí alguns dias ele estuda o dia inteiro, outro dia ele faz inglês, ele faz música, ele faz futebol de salão, ele faz vôlei. E aí, até um adolescente, muitos adolescentes vão ter sintomas, assim, né? Traços de TDAH, mas não é transtorno. O transtorno é sofrimento. Então, a gente não pode ser apressado em querer ter um diagnóstico de sofrimento ali, sequestrando muitas vezes e ditando o dia da gente como vai ser o dia da gente. Então, pode ser um traço também. A pessoa está se esquecida porque ela está num período muito ruim. É um período que ela lembra muito do perder o pai e a mãe, ou o pai está perdendo emprego, não sei o que. Ela está confusa naquele período e às vezes não tem. A própria ansiedade pode ser causa de desatenção, e não o TDAH. Perfeito. E não quer dizer que se a pessoa preenche alguns dos estereótipos, ela necessariamente vai ter o diagnóstico. Perfeito. Uma coisa que o Dr. Marcos falou foi a respeito da medicação. E quando é que essa medicação ela vai ser indicada? É quando o sintoma está comandando a pessoa. Eu vou falar de forma assim mais simples, mas eu já, por exemplo, eu recebi uma senhora ano passado que ela não funcionava, porque ela não tinha nem concentração, ela não tinha ânimo para falar. A doença já é ruim, a depressão ela já deixa a pessoa muito frágil demais, né? E aí não fluía, então ela não está captando, absorvendo, ressignificando, elaborando as questões, porque o sintoma que está comandando a vida dela chegava arrastada lá. Então não adiantava eu ficar mantendo aquilo ali. A gente não é mercenário, né? A gente quer o bem-estar das pessoas, né? Então eu encaminhei ela para um psiquiatra. Ela enrolou um pouquinho para tomar a medicação. Depois que começou a tomar, a medicação começou a fazer efeito com uns 20 dias e ela começou a melhorar. E depois trouxe ela de volta, enfim. Mas quando a pessoa tem muito sintoma e não está absorvendo a terapia, não tá, aí o ideal é encaminhar, é assim que eu faço. Particularmente, não sei, doutor Pietro, eu encaminho para um psiquiatra. Como o Marcos falou anteriormente, né, o que vai ajudar muito no diagnóstico é a intensidade, a duração dos sintomas e o quanto eles atrapalham nas atividades das pessoas. Eu tenho até um relato interessante pessoal, antes mesmo assim de eu fazer psicologia. Eu cheguei numa fase ali, né, da adolescência, ensino médio, e tentei me diagnosticar com TDAH. Eu era muito distraído, muito desastrado, desorganizado, e eu fazia terapia já na época. Eu falei para minha psicóloga, eu acho que eu tenho TDAH. Eu li até o DSM na época, né, que é o manual que a gente, psicólogo e psiquiatra, também usa para diagnosticar transtorno mental. E me identifiquei ali com alguns traços e falei, não, eu acho que eu tenho TDAH. E aí, ela, tá bom, vamos analisar. Depois ela disse que não, né, que eu tinha só alguns traços e que muitos dos sintomas, muitas vezes, eu acho que até o DSM, por mais que o psicólogo ele possa dar o diagnóstico, eu não acho que qualquer psicólogo deveria dar diagnóstico. Eu, por exemplo, evito, porque eu não tenho uma especialização necessária em TDAH. Então, por mais que seja permitido que eu dê um diagnóstico baseado no DSM, baseado no CID, eu acho que é bem melhor se o paciente tiver um diagnóstico baseado em mais testes, em testes aprofundados ali. Porque muitas vezes o sintoma que está descrito no DSM, ele se confunde. Porque, por exemplo, TDAH, desatenção, sintomas de desatenção. Muitas vezes os teus sintomas ali de desatenção, eles são simplesmente uma falta de organização. Então, muitas vezes tu chega atrasado nos lugares. Não é porque tu tem TDAH, é porque tu não se organiza, tu não programa teu tempo. E aí tu, aplicando isso, uma programação de tempo, soluções, estratégias mesmo, tu já vai reduzir esses sintomas e meio que fugir ali do diagnóstico de TDAH. Inclusive até com os pacientes que realmente têm um diagnóstico de TDAH,
o remédio nem sempre é necessário. Eu tive um paciente que eu atendi, que ele tem TDAH, e aí ele foi na psiquiatra. Infelizmente, assim, uma consulta muito rápida com a psiquiatra. A psiquiatra passou um remédio para ele, que não foi nem Ritalina, foi um ISRS. Não lembro se foi... Vivância. Não foi Ritalina. Uma Foi... sertralina, né? Tipo, desse... Foi. Se eu não me engano, foi sertralina mesmo. E aí, sertralina tem um efeito de causar sonolência. E aí, o paciente que já estava com a dificuldade de fazer suas atividades por causa dos sintomas de TDAH, da falta de organização, com sonolência, só piorou a produtividade dele. Então, assim, também é interessante que o psiquiatra que a gente caminhe seja um psiquiatra de confiança, que analise o paciente, analise também quais são os objetivos dele, para que a medicação também seja dada de maneira correta. Bom, eu sei que ele parou de tomar a medicação por ele mesmo, porque ele percebeu isso, e hoje ele está fazendo terapia comigo, e hoje, com as estratégias que a gente aplicou, ele não tem necessidade de tomar o remédio. Mas isso é o caso dele. Não significa que todo TDAH não vai precisar do remédio. Em alguns casos, como o Dr. Marcos falou, o sofrimento é tão significativo, né? Aquilo atrapalha tanto a vida da pessoa que às vezes é necessário o remédio. Nem que seja por um tempo e depois pare. O remédio como um auxílio ali, né? Pra ele conseguir manter as atividades diárias e também conseguir manter a terapia, né? Porque eu acho bem importante isso. E como o Dr. Pietro falou, né? Sobre a questão do TDAH, que ele se viu ali naquele... Deu uma lida no DSM. É a doença da moda, né? Isso, e ele se autodiagnosticou ali com TDAH, né? Sim. A gente tem hoje em dia, né? Recentemente que lançou esse filme Divertidamente 2 e tudo mais. E aí a gente vê muitas pessoas normalizando também, além do TDAH, né? Que, como a Júlia falou, tá virando diagnóstico da moda aí. As pessoas normalizando a ansiedade. As pessoas normalizando a ansiedade e não tendo aquela diferenciação, né? Da ansiedade que a gente tem mesmo, fisiológica e tudo mais, da questão da ansiedade generalizada, né? E tudo mais. E aí eu queria saber a opinião de vocês sobre esse filme, sobre como caiu, porque a gente vê até crianças tratando como algo ali natural, né? Como sintomas realmente que Normal, né? normais. É normal ser ansioso. Isso. Eu queria pedir permissão só para fazer um comentário e eu respondo depois do doutor, por gentileza. A medicação, que você fez um pequeno comentário sobre a medicação, o doutor Pietro também, ela não cura. Ela trata os sintomas. Então, as pessoas tendem a ir no psiquiatra, quando passa a medicação, ele já fica perguntando até quando, né? E quem tem problema com pressão, toma medicação até o fim da vida, né? E não tem problema nenhum, mas com a medicação com psicofármaco tem esse tabuzinho, não deveria ter. Então, a medicação ela não cura, ela trata os sintomas, é o tempo que a pessoa tem, quando se toma melhor, a motivação, etc., para ela ver a causa. O remédio não trata a causa. Então, aí é o momento que ela vai, e é o momento que muitas vezes as pessoas deixam de se cuidar, mas não, é nesse momento que você se sentiu bem, você não vai parar a medicação, né? E aí você vai aproveitar que você está bem e vai ver o que está causando isso lá na sua vida. Sobre o filme... Fazer um comentário breve, só complementando o Marcos. Claro. Em relação à medicação também, é óbvio que existe a possibilidade de você diminuir a medicação, mas isso eu falo principalmente a quem faz acompanhamento medicamentoso. Se você está se sentindo bem, converse com o seu psiquiatra, mas cuidado, porque muita gente deixa de tomar o medicamento abruptamente e isso vai ter consequências também negativas. Isso tem que ser feito com acompanhamento do psiquiatra. E lembrar que a medicação é só uma parte do tratamento. Ele tem que ser associado a mudanças de estilo de vida, alimentação, terapia, principalmente terapia. Principalmente terapia. Práticas integrativas como meditação, acupuntura, enfim, qual a prática integrativa que você se sentir mais aptidão. E só puxando um ganchozinho da fala de Dr. Marcos, quando ele fala sobre a questão do tabu que envolve a medicação. Às vezes o paciente, ele tá ali fazendo a terapia bonitinha, só que aí quando
surge o ponto medicação, aí fica, ok, Reticente, agora eu Ai, preciso estar tomando remédio é medicação. coisa de louco. coisa de Exatamente. doido. Ai, eu toda não essa tenho questão. isso. Tem muito preconceito, muito estigma a respeito disso, mas tem que respeitar, mais uma vez. É uma etapa do tratamento. E muita gente também, que eu já escuto, já tem diversos exemplos de pessoas que se autodiagnosticaram, tem algum parente médico, pediram para esse parente médico passar a medicação e começaram a se medicar por conta própria. E foi terrível. Da mesma forma que começaram a tomar um remédio e pararam por conta própria. É muito sério isso, porque esses medicamentos vão atuar diretamente no seu sistema nervoso central. E, portanto, esse desbalanço químico abrupto, com necessidade ou não, terá grandes consequências. Ou seja, uma coisa que poderia ser facilmente remediada vai se tornar algo muito danoso para essa pessoa. Pode continuar. Porque a pessoa que deu o amigo não vai acompanhar se o remédio teve efeito e etc, né? E que é um outro tabu, né? Que a pessoa... É porque fica abrindo uma janelinha, né? Eu vou tentar falar e depois fechar essa janela. Então, tem pessoas, por exemplo, que tomam um remédio, aí ele traz um efeito. A chance de ter efeito é pequena. Mas pode acontecer. Aí a pessoa fica com trauma, tá vendo porque eu não gosto de tomar medicação, aí não toma mais. Isso não é ruim. A depressão mesmo, salvo engano, a gente tem em torno de 28 medicações. Se uma der um efeito, você para, você troca. A maioria é tarja vermelha, que não tem resistência e etc. E até mesmo tarja preta. Se tiver orientado pelo psiquiatra, tranquilo. Quando pode causar problemas se for depois de 6 anos, enfim. E dá para desmamar também. Certo? Então, assim, não é bom parar, como o Dr. Pietro falou. E não é bom pegar emprestado, ou então a pessoa dá uma cartelinha para o outro. Eu fui num velório uma vez que a mulher estava dando, assim, Rivotril para todo mundo, né? E perguntou para mim. Perguntou se eu queria. Eu digo, não, obrigado. Isso é muito perigoso, gente. Não é legal. E até a questão da responsabilidade, né? Da responsabilidade de você ter... De não passar, eu tomo tal medicação e Júlia, ela tá apresentando os mesmos sintomas que eu, e aí a gente ficar testa, Júlia, essa medicação que eu tô tomando, porque acho que vai dar certo contigo também. Só que aí a gente lembra, né? Cada corpo é um corpo, cada organismo é um organismo e cada caso é um caso. E não é ao acaso que essas medicações têm receita restrita, que ficam presas na farmácia. A facilidade de acesso a elas não é fácil. Para você estar distribuindo Rivotril como se distribui bala. Complicado. Quer começar a falar sobre Divertidamente? Pode falar. Eu amei o filme, eu achei maravilhoso, sinceramente. Minhas filhas dizem que é top da galáxia, né? Então, excelente. Até porque aquelas emoções do filme, elas são as emoções básicas do ser humano, é verdade, aquilo ali são as emoções que controlam a gente. Mas eu acho que sobre o filme 2, né? Rapaz, a pessoa querer que a ansiedade seja moda, ela precisa de uma terapia, né? Porque o Brasil, ele já reina, né, infelizmente, como o primeiro país, o primeiro lugar mais ansioso do planeta. E isso não é bom. Isso demonstra que a gente nós estamos tendo uma qualidade de vida ruim, como vocês falaram aqui, né? A maioria dos transtornos estão ligados acho que foi a Júlia que falou, mau hábitos, né? A insônia mesmo, a maioria não tem insônia. Ela tem maus hábitos, né? Assiste o tempo todo até tarde, dorme tarde, aí vai desregulando. E não é um transtorno especificamente. Mas a ansiedade é complicada, porque nós já vivemos num período onde a gente está recebendo muita informação, né? O Dr. Augusto Cury, ele diz que a gente recebe informações de 3 dias, em 3 dias, que uma pessoa no século I demorava 1 ano. Então, isso é muito danoso.
A gente recebe informação o tempo todo na rua, muito trânsito, muita coisa, maluquice, e pessoas buzinando, e etc. Mas aí a gente tá ouvindo música, a gente tá olhando o Instagram, aí quando chega em casa a gente abre o notebook, a gente liga o Netflix, liga a televisão e vai ver ainda o WhatsApp aqui. E isso não faz bem, porque o cérebro tem que descansar. Anoiteceu, menos luz, para ter qualidade de vida, de sono, né? A melatonina ela é liberada à tardezinha, mas ela tem um limite, perto das 11 horas, o cérebro deixa de enviar essa informação da melatonina, então tem que ter uma qualidade de vida boa, né? E não jogar muita informação no cérebro, e descansar bem, entendeu? Para os neurônios, o cérebro descansar, o coração e etc. Sim, achei bem interessante isso que você falou, falando assim, uma experiência própria mesmo. Eu não uso TikTok, nem essas redes sociais que... Não tá perdendo nada. Que passam vídeos assim rápidos, né? E muitas pessoas me perguntam, por que de você não usar? Porque me gera ansiedade. Se eu paro pra ver, eu começo a sentir os sintomas físicos de enjoo, de tudo mais. E aí eu fico... A minha cabeça, ela não para. E aí eu não consigo dormir à noite. Principalmente se eu ver alguma coisa à noite, sei lá, sentar e começar a ver. Eu não consigo dormir, sabe? Muita gente tem o costume também de assistir filmes, séries antes de dormir, ter televisão no quarto. Isso é terrível, porque você tá tendo uma enxurrada de informações, de luzes, sons, antes de você dormir, antes do momento de repouso. Como é que a melatonina vai ser despertada? Você... indo de contra, né? Totalmente estimulado. Você falou... você está falando da... Podia repetir... do Instagram. Isso. Pois é. O Instagram, a câmera da frente é para olhar e ver as expressões da gente, né? Não é para a gente tirar selfie, mas está servindo para isso, né? E o Instagram, ele libera dopamina, porque o cérebro da gente está atrás de dopamina toda hora. Então, o povo pensa que dopamina é bom. Não, ela é bom no seu momento certo, né? Dopamina saudável, né? Dopamina saudável, mas o cigarro libera dopamina também, sensação de bem-estar. Até reclamar demais tira um desconforto um pouquinho da situação ruim. Você está desempregado, você fala, às vezes um palavrão, o cérebro diz assim, ok, né? Também é um vício, né? Vício em reclamar. Aí vai, porque libera o sistema dopaminérgico, que é o sistema de recompensa. Aí ele vai, ok, aí você vai reclamando de novo, aí o cérebro padroniza aquele comportamento e aí você começa a ter pensamentos negativos e catastróficos. Então, o Instagram, ele dá microsegundos de dopamina, de 3, 4 segundos, e aí, como vai dando dopamina, vai te viciando, entendeu? Aí o cérebro vai dizendo, ok, de novo, aí 3, 4 segundos. Isso é péssimo mesmo. Tem que tentar desmamar isso também, né? Ou tira o Instagram um período, ou tenta ver um período menor e devagarinho. Em relação a isso do Instagram, né? Tá muito associado, né? Tem um psicólogo que eu gosto muito, né? Que é o Jordan Peterson. Não sei se tu já ouviu isso falar. Já, sim. E aí ele fala, basicamente, de uma das regras, né? Que ele tem um livro chamado 12 Regras para a Vida. E uma das regras a segunda regra, se eu não me engano, é cuide de si mesmo como se estivesse cuidando de alguém sobre a sua responsabilidade. E ele fala uma comparação, né? Quando a gente vai dar doce a uma criança, por exemplo, ela fica feliz, né? Ela fica feliz, ela quer mais. Mas felicidade, né, não é sinônimo de ser bom. Aquilo, ok, uma vez, beleza, legal. Mas tu só vive dando doce à criança, no final das contas tu vai prejudicar ela pra caramba. Ela não vai ter nem energia pra fazer as coisas que ela tem que fazer mesmo, de criança. Brincar, correr, dormir, o sono dela vai ser horrível. Então, mesma coisa pra gente, né? O Instagram, ele entra nesse sentido como aquilo que é um prazer imediato. E o adulto, ele tem que saber adiar esse prazer. Até pra focar nas suas atividades profissionais, até para focar até pro lazer mesmo, porque o lazer do Instagram acaba sendo um lazer muito individualista, e às vezes o que acontece, né, tu vai no restaurante, a maioria da galera tá no celular, não aproveita o momento, não conversa, porque muitas vezes até isso dá trabalho, né? Eu lembrei agora até de uma frase do Pequeno Príncipe, né, que fala que amigos, né, não se vendem em lojas. Então, amigos é um fator muito importante para a saúde mental, e isso
muitas vezes é você sair com um amigo, ao invés de estar ali no celular, somente no celular, é você também saber aproveitar o tempo sem aquela necessidade de dopamina o tempo todo, necessidade de prazer o tempo todo, mas saber ter uma conversa como a gente está tendo aqui agora, onde você consegue ficar calado, escutar o outro, enfim, isso também acaba sendo muito importante para a saúde mental. Voltando à pergunta do Divertidamente, depois desse arrudeio aí, Deixa eu só fazer um comentário. pode falar. Foi um excelente paralelo que você traçou a respeito dos doces e dessas compensações. Algo que começa inocente, vai ganhando uma proporção para se tornar danoso. O mesmo ocorre a respeito dos vícios. As pessoas vão nessa busca insaciável e vem se tornar um vício. Geram compulsões também. Quantas pessoas já não em busca dessa dopamina, cigarro, por exemplo, se tornam viciados em o que era um cigarro, o que era um brigadeiro, se torna uma compulsão alimentar. O que era um pequeno prazer acaba virando uma dependência, né? Isso, você se torna escravo da busca pelo prazer. Perfeito. Isso, pode continuar, pode dar sobre Falando de Divertidamente, isso. Divertidamente 2, né? Como o Marcos falou, o filme 1 é muito bom, né? Traz emoções primárias, como elas atuam, como realmente ela mostra uma parte da realidade, né? Em parte aquelas emoções ali, elas estão o tempo todo regulando o nosso comportamento, né? E o filme 2, ele traz a ansiedade, ele traz a inveja, ele traz o tédio, a vergonha, também como emoções que fazem parte da gente, né? E isso para mim é um problema, porque eu não acredito que nem toda emoção é normal. Eu vou explicar isso. Eu trouxe aqui uma frase do psicólogo Rudolf Allers, que ele coloca assim: suponhamos que num país, né, que tenha 1000 pessoas, um exemplo, 999 pessoas têm tuberculose. Então quer dizer que o homem normal é aquele que tem a tuberculose? Não. Tuberculose não é para ser normal, é uma doença. Então o normal ele não se confunde com a média, né, a conclusão que ele tira. Então, assim, a ansiedade, eu creio que ela não é normal. Por quê? Vamos definir, né, o que seria normal. É aquilo que funciona como deveria funcionar, de acordo com a norma para a qual foi projetada. O medo é uma emoção normal, porque ela tem uma função de nos proteger. Como o Marcos disse, né? Tu tá andando ali na rua, aparece... De fugir, né? De fugir também. Aparece 2 pessoas numa moto, num lugar que você sabe que tem risco de assalto. Então, o medo é aquela emoção que vai te proteger, que às vezes vai te fazer atravessar para o outro lado da calçada, ou correr mesmo, dependendo. Ou até mesmo já ligar para a polícia, em algum caso, né? Então, ele funciona da maneira para a qual existe, né? O medo, ele tem uma função específica para nos proteger. Então, até pensei assim no exemplo. Eu tenho medo de mergulhar na frente da igrejinha de Piedade. Acredito que vocês também. Então, isso é normal, isso é um medo justo. Mas a ansiedade, ela é um medo totalmente irracional. E não é o normal do ser humano, ser irracional. Por exemplo, uma ansiedade muito comum. Eu vou ficar muito ansioso porque eu vou apresentar um trabalho na escola. Apesar disso ser comum, a gente não pode normalizar. Não deveria ser assim. E aí, na minha opinião, né, o Divertidamente 2, ele acaba normalizando aquilo que não é normal. Colocando essas emoções como necessárias. Né? Como necessárias e como partes obrigatoriamente da gente. Então, a gente tem que viver com ansiedade, a gente tem que viver com a inveja, né, que também é uma emoção que não é normal, não deveria ser, ao menos. Tu olhar para uma pessoa e por ela ter algo que você não tem, você desejar o mal dela, né? Como a inveja no filme, ela meio que age dessa maneira. E também a vergonha. Agora, dá para tirar coisas boas do filme, né? Se você pensar também por um lado, né? Não a ansiedade, mas pensando num contraponto da ansiedade, da vergonha e da inveja, né? Da ansiedade como aquela preparação, planejamento, né? Então você sabe, às vezes, que vai viajar.
E aí você fica ansioso positivamente, né? Eu acho que o termo certo talvez nem seria ansioso, mas você fica animado com aquilo e essa emoção de ânimo vai fazer com que você planeje melhor essa viagem, que você veja quais roupas você vai levar. Então, você já sabe quais lugares você vai, sabe que vai precisar de uma roupa de frio, de uma roupa de piscina, enfim, etc. Então, como uma emoção de prever é uma coisa boa. Vai ser algo funcional. Algo funcional, pois é. E aí, funcional acaba sendo sinônimo de normal, como eu trouxe. A inveja, né? A inveja não tem nada de funcional, mas tu tem uma admiração, uma inspiração, como por exemplo, né? Eu citei o Jordan Peterson. Para mim, ele é uma inspiração. Eu assisto os podcasts dele, eu assisto os vídeos dele, já li os livros dele e sempre que eu leio, eu tenho aquela sensação de, pô, eu tô longe disso aqui. Mas não é uma sensação de ter inveja do cara, pelo contrário, de admirar e tentar aprender com ele aquele caminho que ele já trilhou. E no caso da vergonha também, né? Vergonha muitas vezes vai impedir você de ser você mesmo, você de ter relações sociais, de você falar aquilo que você pensa. E um contraponto bom da vergonha traria o bom senso, né? Você tem que ter... Também você não pode ser um sem vergonha, né? Então, o sem vergonha é aquele que, não sei, vai numa audiência com calção de praia. Então, o bom senso, ele é bom. Mas o filme, ele acaba realmente normalizando essas emoções que não são normais e essa é a minha crítica, assim, ao filme. Acaba dando uma conotação totalmente negativa. E aí, né, a gente já conversou bastante aqui sobre o assunto. Eu gostaria de ter uma última pergunta aqui para vocês e saber se vocês podem nos apresentar algumas sugestões não hospitalocêntricas, sabe? Como práticas integrativas, as práticas mais convencionais. Quer começar? Eu vou falar umas rapidinho. A maioria das pessoas que têm transtorno mental, eles têm problema com atividade física. Então, tem que ter atividade. Tem que arranjar tempo para atividade, para uma academia, uma caminhada e etc. Qualidade do sono tem que ser. A gente tem que ter um rito. Quem não faz isso está em processo de adoecimento. Eu não estou falando algo para deixar ninguém com a consciência pesada, mas é um processo muito grande aí de adoecimento. Alimentação sem muita fritura, tudo isso atinge também. Que piorou a saúde vai dar um problema. Uma pessoa com um diagnóstico ruim de uma doença, de um câncer, vocês trabalham mais com isso também, vocês veem que depois a pessoa tende a ter um transtorno mental, né, porque está lidando com um problema ali no corpo. Então, eu acho que eu queria resumir rapidinho, eu acho que o Dr. Pietro falou outras coisas. Hein? Acho que o Marco já falou muita coisa, né? Realmente o esporte, eu ia incentivar ele também como principal. Ele tem benefícios tanto direto, né, na regulação da ansiedade, quanto indireto, né? Porque tu está fazendo um hobby, algo que tu gosta, é até uma oportunidade de fazer amigos, que também são uma boa indicação para a saúde mental. Tem amigos, né? Se você não tem muitos hoje, busque participar de um esporte, de um grupo de leitura, de um grupo de hobby, de um grupo musical. Faça amizade. E se você tem dificuldade com a timidez muito grande, busque ajuda terapêutica. A terapia pode ajudar muito nisso também. Outra coisa que eu tenho para dizer, como complemento, tenha uma rotina. Isso vai ser muito importante para a sua saúde mental. Pelo menos um horário de acordar e de dormir, o mínimo. Não precisa necessariamente ser totalmente regrada, mas tem um horário para acordar, tem um horário para dormir. Isso é essencial. Bom, com mais outras 2 dicas, né? Seria contemplação. Então, contemple, né? Vá, viaje, olhe a natureza, contemple para sair de si. Né? Às vezes até vendo um filme ali, tu sai de si, mas evite ver o filme antes de dormir. E espiritualidade também, assim, né? Se você vive uma fé em algo maior do que si mesmo, isso acaba tendo um bom efeito para a saúde mental. Verdade. Seja uma fé prática, né? Num ser superior, como Deus, né? Como eu acredito, mas também em termos de propósito, né? Você tem um propósito, você busca uma motivação ali para o seu trabalho e você coloca isso como foco. Você ter... Vitor, fechando só com essa frase, né? Viktor Frankl, ele vai falar: quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então, se você busca ter um porquê, se você busca esse sentido da vida, você consegue, inclusive, adaptar sua rotina, seu físico, seu mental, para que ela esteja adaptada para realmente você viver aquilo que você acredita e viver uma vida significativa e equilibrada. Nossa, perfeito. Eu acho que essa frase, ela consegue contemplar tudo que a gente falou aqui e
né, traz essa questão de quanto foi proveitoso ter vocês aqui hoje e de como essa conversa, né, com vocês, trazendo essas dúvidas e tudo mais, a gente encerra o programa. E só para avisar para vocês, né, como agenda, tá rolando um curso de psicopatologia que ele é oferecido pela PROEC, da UPE, e pela Liga de Saúde Mental e Psiquiatria. Com isso, eu agradeço vocês dois. Muito obrigada por estarem aqui. Esperamos, né, que vocês voltem aqui com outros tópicos, com outros assuntos. Prazer foi nosso. Prazer. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de todos, nos acompanhar nesse episódio. Muito obrigada, doutor Marcos. Muito obrigada, doutor Pietro. Por favor, deixem as redes sociais de vocês pra gente nos encontrar em outro momento. Obrigado, Júlia, Dicélia, doutor Pietro, Rufino ali nos bastidores. Foi muito bom estar aqui com vocês. Minha rede social é @psimarcosguimarães, tudo junto, Psi Marcos Guimarães. Perfeito. E doutor Pietro, muito obrigada. Tem alguma rede social, alguma forma Obrigado, de encontrar? Dicélia. Obrigado, Júlia. Obrigado, Rufino. Obrigado, Marcos. Foi um prazer esse papo da gente. Tenho um site, psicólogo.pietrokerle.com.br. Aí Kerle se escreve KEHRLE. E tem o meu Instagram, Pietro Kerle também. E, bom, é isso. Ai, gente, muito obrigada. Como agenda nesse período, tá rolando um curso de psicopatologia, que ele é oferecido pela PROEC, pela Liga de Saúde Mental e Psiquiatria. E aí vocês conseguem mais informações no Instagram da LazaMap, que é o @LazaMap. .pe, lazamap.pe. E lá vocês vão encontrar tudo, seja as atividades da Liga, seja as atividades de extensão e os novos episódios do Tá no Papo. É isso, gente. Fica com a gente e até o próximo episódio.